teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e os seus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, Rei meu e Deus meu. Louvam-te perpetuamente, Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, Rei meu e Deus meu. Louvam-te perpetuamente, Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado por você estar aqui conosco nesta noite. Vamos dar as boas-vindas aí. Vamos lá. Catarina, o Junoca, Cláudia Aparecida, a Elisandra Costa, a Winnie Ferreira, Claudineia Garcia, Ilza Toniza, Joyce Camila, Fábio Souza, Fabrício Galon, Liliane Leite, Damiana do Carmo, Diana Melo, Edna Fernandes, Claudineia Paula, Mauro Andriotti, Suzana Alves, Ana Paula, Juliana Migliorini. Deus abençoe vocês. Espero que todos estejam bem. Estamos hoje no 6º dia. Amanhã, com a graça do Senhor, no 7º já estaremos alcançando 1/3 do nosso objetivo. Aleluia. E em cada dia Deus tem para nós palavras importantes, palavras que estão e que irão nos guiando nesse jejum, que vão nos orientando. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que também, todos eles são importantes, cada um mostrando uma área da palavra do Senhor para a nossa vida, mas hoje é uma coisa assim do dia a dia.
Hoje é um fator que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos falar sobre você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Justamente porque, a partir de amanhã, com a graça do Senhor, nós vamos estar entrando num assunto sobre o sobrenatural de Deus, o sobrenatural, o milagre do sobrenatural de Deus. E são 4 palavras, 4 dias seguidos falando sobre milagre, sobre o sobrenatural de Deus, sobre as nossas vidas. E isso implica em que a gente vai ter que fazer uma escolha. Mas eu peço a sua atenção para esta palavra desta noite. A vida é feita de escolhas. Você é livre para fazer escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Poucas pessoas pararam para aprender que Deus deu a todos os homens 2 dons especiais: a vida e o livre-arbítrio. O primeiro foi o dom da vida. Morto não adiantava nada. E o segundo foi o livre-arbítrio. Ainda que muita gente, como os calvinistas, não acreditam no livre-arbítrio, acham que nós somos robôs, né? Mas na verdade, sim. Acredito que as pessoas que nasceram para ser salvas vão ser salvas e você não tem poder de escolha. Na verdade, não foi bem assim. Correto? Deus deu livre-arbítrio a Adão e nós somos raça de Adão. Até que nasça de novo, e mesmo depois de nascer de novo, o livre-arbítrio não é modificado. A vida é sua e você vive como julgar ser melhor. O livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas para se viver. Então, repetindo, o livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas para se viver. Talvez você esteja reclamando da vida e com Deus também, né, por causa da sua falta de sorte, ou porque Deus permitiu que tal coisa ruim acontecesse justamente com você, que não faz mal para ninguém. Mas você ainda não entendeu que a vida ela é feita de escolhas, e uma certeza, você é livre para fazer a escolha que achar melhor. Mas as consequências são obrigatórias, são as colheitas. As pessoas podem te dar conselhos e te dar dicas, podem te dar orientações, mas é você quem faz a escolha, e a colheita, a consequência obrigatória sobre a sua vida. Muitas das nossas escolhas exigem renúncias, mas a consequência, a colheita é obrigatória. Você se casou com um homem, você fez uma escolha e teve que renunciar a todos os outros homens. Se você não renunciou, vai arrumar amantes, e a colheita será o final do casamento, quando muito, outras tragédias como feminicídio. Você se casou com uma mulher e fez uma escolha e teve que renunciar a todas as outras mulheres. Se não renunciou, vai arrumar amantes, e a colheita será o final do seu casamento, e muitas vezes em tragédia. A vida é feita de escolhas e uma certeza, as consequências são obrigatórias. A colheita é obrigatória. Talvez hoje você esteja revoltado e cheio de dívidas que não consegue pagar, ou talvez esteja divorciado, se divorciando e não consegue se firmar com suas namoradas, né? No caso solteiros, namorados, ou talvez já esteja no 2º, 3º casamento, talvez esteja numa cama, vítima de um acidente, ou talvez esteja atrás das grades, preso numa cadeia. Até mesmo se você está descrente, já não crê quase mais nada, ou já talvez não crê em mais nada. Isso são consequências, são colheitas de escolhas que você fez anos atrás, tempos atrás. E hoje as consequências são obrigatórias. As pessoas hoje vivem para o momento presente, como se não houvesse o amanhã. Viva hoje como se fosse o seu último dia, proclamam pelas redes sociais sem pensar nas consequências. Essa é uma escolha de vida. E como toda escolha, a consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. E o que fazer então, pastor? Você pergunta. Você precisa aprender a fazer a escolha certa. Pelo menos na maioria das escolhas, ou nas escolhas mais importantes da vida. No final, você terá 3 princípios que vão te ajudar. E é sobre isso que a palavra de Deus vai nos orientar nesta noite do 6º jejum de Daniel. Até porque, antes de fazermos algumas escolhas importantes, passamos por momentos de aflição, angústia, sofrimento, estresse e ansiedade, e muitas vezes até com mal-estar. O que a palavra de Deus nos ensina sobre as escolhas? Quais fundamentos eu tenho que obedecer para fazer a escolha certa? Eu responderei no finalzinho, porque eu vou mostrar várias escolhas erradas e o que aconteceu. Algumas de nossas escolhas vão trazer consequências para o seu casamento, para os seus filhos, sua família, até a congregação, e nós vamos ver isso. Em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo escreveu, está lá, o Espírito Santo mandou escrever assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Quando ele diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear são as escolhas, são as decisões, são as suas escolhas, as suas decisões, as minhas escolhas, as minhas decisões. Isso também ceifará, são as colheitas obrigatórias, as consequências são obrigatórias. A primeira, vamos dar vários exemplos. A escolha do desejo de Sansão por Dalila. Sansão era um homem mulherengo e ficou obcecado por Dalila. Em Juízes 16:4, na tradução da Bíblia Viva, ele diz assim: mais tarde ele ficou apaixonado por Dalila, moça que morava no vale de Soreque. Sansão fez a sua escolha usando como fundamento o seu desejo carnal, como raça de Adão, por causa da beleza e da sensualidade da linda mulher que se cuidava com os cosméticos melhores da época, em comparação com as mulheres judias, que como escravas não podiam se embelezar dessa forma. A vida é feita de escolhas, e quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. O Sansão deixou a palavra de Deus, ele deixou a congregação dele, ele deixou de ouvir os conselhos dos anciões. Juízes 16:16, na Bíblia da King James, atualizada, traduz assim: como todos os dias ela, Dalila, né, o importunasse com insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Como todos os dias ela o importunasse. Esse relacionamento era todo dia, portanto não era amor, era ciumento. E em 1 Coríntios 13:4, o apóstolo Paulo nos ensinou: o amor não arde em ciúmes. Esse relacionamento era obsessivo, com sua insistência ele foi se cansando dia após dia, tinha que ser do jeito dela. Isso não era amor, porque o amor não procura os seus próprios interesses, Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:5. Esse relacionamento era destrutivo e egoísta, a ponto de angustiar-se até a morte. Dalila queria porque queria, o que queria, e não se importava ao ver que ela fazia Sansão sofrer. Isso não era amor mesmo, porque o amor é benigno e não maligno, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:4. Infelizmente, Sansão teria que aprender da forma mais dolorosa, cruel e sem misericórdia possível, que para todas as escolhas as consequências são obrigatórias. Dalila traiu Sansão, entregando aos filisteus, o seu povo, que o deixaram cego. E qual foi o final de Sansão? Seu final foi uma morte trágica. Juízes 16:29 traduz assim para nós a revista atualizada: abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, o templo de Dagon, né? E arrimou-se sobre elas, e com sua mão direita numa e com sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Mas ele morreu. A colheita vale para qualquer um, mesmo ungido do Senhor. O Provérbios 16:25, na Corrigida Fiel, traduz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte, e Sansão aprendeu da pior maneira. A segunda, a escolha de Faraó do Egito. Deus avisou em sonhos a Faraó do Egito, segundo os historiadores, Xerxes I, que governou em 1650 a 1600 a.C., na 15ª dinastia do Egito, o que ele iria fazer no mundo. Então Deus mostrou para esse faraó o que ele iria fazer no mundo daquela época, quando José interpreta seu sonho. E nós lemos lá em Gênesis 41, capítulo 41, versículos 25, 28 a 32. Então ele respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então José, ele dá um conselho para Faraó fazer a escolha certa. No versículo 33 do capítulo 41, ele diz: agora, pois, escolha Faraó. Olha o conselho dele. Escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Este sábio conselho obedece ao fundamento de Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. E assim Faraó fez sua escolha correta, ouvindo um homem de Deus de verdade, que não foi corrompido pelo poder e pelo dinheiro. E está muito difícil de encontrar esse tipo nos nossos dias. Em Gênesis 41, 37 e 38, nós lemos: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais:
Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? E aquela geração e as nações na época, juntamente com Israel, foram salvos por José, o hebreu no Egito, que Deus escolhera. Faraó, mesmo sendo ímpio, fez a escolha certa ao obedecer a palavra de Deus e ouvir um conselho sábio de um homem de Deus. E aí, mais uma vez, se cumpre Provérbios 16, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Terceiro, qual o peso nas escolhas? Tal peso nas consequências. Então, nós repetimos, qual o peso nas escolhas, tal peso nas consequências. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar aqui quer dizer escolher, procurar, traduz o verbo zetel em grego. Quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. Você escolhe algo e deixa algo. Jesus ensina que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, nós escolhemos a salvação pela graça de Jesus Cristo, as consequências são que com ela Deus nos concede todo o cuidado e provisão de Deus para as nossas vidas na terra, independentemente do sofrimento e das lutas que passaremos. Mas nós fazemos exatamente o contrário, a maioria das pessoas. Em primeiro lugar, a gente escolhe todas as outras coisas e deixamos para trás o reino de Deus e a sua justiça. Como pode ser isso? Jesus fala aqui de compromisso. Você pouco falta no seu trabalho, porque isso é compromisso. Mas você falta, por exemplo, no discipulado. Na sua igreja tem discipulado, tem os discípulos, como Jesus mandou fazer, no culto, nas orações, no estudo da Bíblia, por motivos que você jamais faltaria do seu trabalho. Você perde hora, você visita, é visita que aparece em cima da hora, é dor de cabeça, dor disso, isso e aquilo. Nós somos cheios de justificativas. Você pode ser bem participativo na congregação, mas não tem compromisso com o reino de Deus e com a sua justiça. Então não reclame. Na sua família, quantas pessoas ainda não são salvas? E se morrer sem Cristo? O fim de uma vida sem a graça de Jesus Cristo é o inferno. E isso é para todo mundo. Não importa se você é bonzinho, se você tem sua religião, você precisa nascer de novo, ter o novo nascimento, nascer de Deus. E quando nascer de Deus, matando a raça de Adão, aprenderá a fazer escolhas conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Por que Deus não envia uma provisão de abundância em sua casa? Você poderá perguntar. Porque seu filho, sua filha, marido, esposa, pai, mãe, irmãos, não se convertem de jeito nenhum. Não são libertos. O apóstolo Pedro disse a Jesus. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, com o reino de Deus, com a sua justiça. Se você é do tipo de cristão que deixa o reino de Deus e a sua justiça em segundo lugar, você não tem compromisso com Deus. Quando for faltar da próxima vez, lembre-se disso. Eu faltaria do meu trabalho pelo mesmo motivo? Provérbios 19:20 aconselha: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Traduz a corrigida fiel. Quarto, escolhas que atingem sua família. Houve muita contenda entre os pastores de Abraão e de seu sobrinho Ló. E com certeza a mulher de Ló fez pressão para isso. Mesmo com prerrogativa de sua autoridade, como tio, Abraão deu a preferência para o sobrinho, para fazer a sua escolha. Onde Ló iria com sua família, a mulher e as 2 filhas, para acabar com as contendas e brigas entre famílias, entre os pastores dos seus rebanhos. Ló observou a riqueza, as oportunidades e a fartura que havia em Sodoma, e com certeza a esposa atentou para isso, mas não se atentou para o nível de pecado porque lá havia. Nós vemos lá em Gênesis 13, 10, 12. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem recada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então é um lugar maravilhoso. Ele viu muitas possibilidades e oportunidades. Aí o versículo 11 diz tudo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló se mudou de país, mas não prestou atenção num detalhe.
Gênesis 13:13 narra bem isso. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ló e a sua família tiveram que sair de lá sem nenhum bem ou riqueza, saindo na correria às pressas, ante ao castigo divino. Ló perdeu sua esposa quando ela olhou para trás, talvez com dó de todas as riquezas, do luxo e do conforto que ela estava deixando em Sodoma. Versículo 26 diz, 19 e 26 de Gênesis, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Com a destruição de Sodoma e Gomorra, naquela região, ficaram poucos homens. Eram ímpios, além de homossexuais. E as filhas de Ló, então, pela falta de homem, tiveram filhos do pecado de incesto com o próprio pai, que embriagaram para ter relação sexual com o pai. E Gênesis 19 e 36 narra tudo isso. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai, ainda que era costume da época, mas já era aviltante essa situação. Quando escolheu mudar de país, de Canaã para Sodoma, Ló condenou a total desgraça a sua esposa e as suas duas filhas. A vida é feita de escolhas e as consequências são obrigatórias. Você pode fazer a escolha que bem quiser. Você é livre para isso, você tem um livre-arbítrio, como eu falei no início da mensagem. Mas as consequências são obrigatórias. Quando você faz uma escolha, você deixa coisas para trás. E muitas vezes o que você deixa tinha um peso maior de bênção em sua vida que você não pesou na balança de sua escolha. O Ló, ele deixou a sabedoria, a autoridade, a espiritualidade do seu tio Abraão para trás. Um homem que andava com Deus e foi viver num país cheio de ímpios pecadores, onde desde as crianças a homossexualidade era tido como bom, normal, e era o motivo da soberba, era o orgulho gay da época. O pecado que condenou Sodoma e Gomorra à destruição não foi o homossexualismo, mas foi a soberba. E isso é a própria palavra de Deus que diz, lá em Ezequiel 16, 49 e 50. O Senhor diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, soberba, e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo isto, as tirei dali. Então o Senhor mostra, a homossexualidade foi apenas consequência do que? Da soberba, não é? A soberba é terrível. Os descendentes de Ló foram os moabitas e os amonitas, terríveis inimigos de Israel. Os moabitas e os amonitas, essas nações elas foram destruídas e não existem mais, mas atualmente são parte dos jordanianos, que continuam sendo inimigos de Israel. Como diz Provérbios 12 e 15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A quinta, a escolha feita por detalhes. Não havia água para o povo hebreu beber no deserto. Quando saiu do Egito após 400 anos de escravidão, fizeram a maior pressão com ameaças e reclamações a Moisés. Números capítulo 20, versículo 3, destaca: e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Que situação que estava o povo. O Moisés foi buscar a direção de Deus. Números capítulo 20, versículo 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés fez a pior escolha errada de sua vida, ele desobedeceu. Ao invés de obedecer ao Senhor e falar para a rocha, olha o que diz o texto, capítulo 20 de Números, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Imediatamente Deus lhe informou. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Assim como a geração que foi escrava no Egito não entrou em Canaã da promessa, Moisés também não entraria por esse pequeno detalhe. Ao invés de falar, ele feriu a rocha 2 vezes. Mas Moisés não se conformou com isso e insistiu em pedir a Deus para entrar na terra prometida, conforme nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23, 25 e 26. Ele diz assim: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: rogo-te
que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que estás além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Mesmo sendo um dos maiores e melhores homens que pisaram neste planeta Terra, Moisés fez a sua escolha errada e as consequências foram obrigatórias. Mas Deus lhe deu um alívio. Deuteronômio 3:27, o Senhor dá a ordem. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Montanha em Moabe junto do Mar Morto. Quando apareceu na transfiguração no Monte Tabor com Jesus e com o profeta Elias, Moisés transfigurado enfim entrou na terra prometida, conforme Mateus 17:2-5. Mas agora era a sua alma, né? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Vale o conselho de Provérbios 16:33. Podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando para cara ou coroa, mas é o Senhor quem controla o resultado. Sexto, a escolha de Davi pela patente. Essa foi terrível. Davi era comandante do exército de Israel e foi ungido rei pelo profeta Samuel, por ordem de Deus. Davi, no nosso linguajar hoje, era o cara da época. Num dia em que Davi resolveu ficar de folga da guerra contra os amonitas, passeava no alto do terraço da sua casa real, quando ele vê uma linda mulher tomando banho. Segundo Samuel 11, versículos 2 e 3, narra assim, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. No Oriente era comum os reis ímpios, quando desejavam uma mulher, enviar um oficial até a sua residência, que anunciava a vontade do rei em levá-la para o palácio. Um apartamento era dado para a mulher, e se ela fosse escolhida para ser sua esposa, a promessa de que seu filho seria herdeiro do trono, antes dela aceitar o convite. Davi, mesmo sendo rei, devia ter escolhido acabar com seu desejo carnal ali, mas soube que a mulher era casada. Mas o texto diz, ela era muito formosa. A palavra taube, em hebraico, significa mulher formosa, agradável de se ver. Indica beleza física de se ver, de causar atração e encanto. Em nossa língua podemos dizer que Batseba era uma mulher de parar quarteirão, mulher de beleza radiante. Esse termo também é usado para descrever Rebeca, lá em Gênesis 24:16, que se tornou esposa de Isaac, filho de Abraão, e também Sara. Então eram 3 mulheres muito bonitas. A beleza de Batseba era notória naquele tempo, e a sua fama de mulher linda, com certeza, já devia ter chegado aos ouvidos do rei Davi. Uma espécie de Helena de Troia, né? Através das fofocas dos servos, das fofocas das servas e até mesmo das fofocas das mulheres do harém. Obcecado pelo desejo de ter para si a mulher mais linda de Israel, Davi manda buscá-la, mesmo sabendo ser uma mulher casada. No versículo 4 ele diz, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. Davi fez a sua escolha e a consequência foi obrigatória. No versículo 5 diz assim, a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. O problema é que o marido dela, o fiel soldado Urias dele, estava na guerra de Israel contra os amonitas e contra a Síria. Como rei maior autoridade, Davi mandou chamar a Urias, embriagou-o, mas ele não quis entrar em sua casa enquanto Israel não vencesse a guerra. Está lá escrito em 2 Samuel 11, versículos 10 e 11. Urias não desceu à sua casa, então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Com o tempo passando, a barriga de Batseba iria aparecer, e seria fácil saber que o filho não era de Urias, marido de Batseba. E com certeza ela seria apedrejada como manda a lei para a mulher adúltera.
E por Davi ser o rei, ele escaparia da morte, porque o texto de Levítico 20:10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Mas no caso ele era o rei, então morreria somente ela. Davi faz nova escolha, manda matar o marido dela, pela espada do exército amonita, para livrar ele e os hebreus de qualquer punição, segundo ele, no seu critério. Segundo Samuel 11, versículos 15 e 17, está escrito: escreveu na carta dizendo, o rei, né? Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixei-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. O plano de Davi deu certo. Batseba fica viúva, e então poderá se casar, e esconder a gravidez bastarda e de adultério. O casamento foi apressado por ela estar grávida. No capítulo 11 de 2 Samuel, versículos 26 e 27, está escrito: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou, o luto, né? Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Passou o luto 30 dias, vamos casar. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor só está vendo isso. Davi praticamente violou todos os 10 mandamentos, mas tudo parecia bem. Davi estava com a linda mulher que tanto cobiçara, o bebê nasceu, um príncipe de Israel. Mas Deus tinha um profeta de verdade nesse tempo, Natã, um homem que o poder e o dinheiro não podiam comprar. Natã foi até o rei Davi, contou uma parábola, e através dela fez com que Davi condenasse a si mesmo. E Deus deu a sentença, a colheita obrigatória, as consequências. Deus garantiu que a espada, o sofrimento causado por assassinato seria uma constante na vida e na família de Davi. Está escrito lá o texto, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 13. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor estava vendo tudo e só deixou o rapaz fazer a sua escolha. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa, e começa a coisa em casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Ao tal do pecado oculto, hein? Ao tal do pecado oculto. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Quer dizer, faz um oculto, Deus vai mostrar mesmo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Deus perdoou, ele pediu perdão, Deus perdoou. Então, por exemplo, quando a gente peca, a gente faz as nossas escolhas erradas, o Senhor perdoa. A gente pedindo sinceramente, o Senhor perdoa. O problema é o que vem depois, né? As consequências não tem jeito. A primeira consequência: o bebê do adultério morreu, conforme está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 19. A segunda consequência: o seu filho Aminon se apaixona loucamente e estupra a meia-irmã Tamar, e depois passa a sentir aversão dela. Então o irmão dela, Absalão, que era meio-irmão de Aminon, o mata. A tragédia começa a tomar conta dos filhos de Davi, 2 Samuel 14. A terceira consequência: e assim passou a ser a vida de Davi, narra 2 Samuel 13:36. Quando acabou de falar Jonadab, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Isso começou a ser rotina. Davi fez a escolha errada. E a conta começou a chegar, porque as consequências são obrigatórias, mas não parou nisso. A quarta consequência: o seu filho preferido, Absalão, promove rebelião contra o seu pai, o rei Davi, e promove a 12ª guerra civil em Israel, 2 Samuel 15. O inimigo do rei Davi é o seu filho favorito. Começa as consequências, que era uma tragédia para ele, mas também não parou aí não. A quinta consequência: Davi não podia sair e lutar, pois era seu filho amado, o seu predileto. Como que ele vai matar o próprio filho? Por isso, Joabe, o general do exército de Israel, vendo a fragilidade do reino, ele mata o filho de Davi e põe fim àquela rebelião. E a notícia chegou ao rei Davi, que chora e entra em depressão. 2 Samuel
capítulo 18, 33 e capítulo 19, versículo 4 diz: Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, antes tivesse eu morrido em seu lugar, Absalão meu filho. E estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Essa é a consequência. Davi ficou com a linda mulher proibida por ser casada, que tanto cobiçou e desejou, e mandou matar o marido dela pela espada dos inimigos de Israel. Mas a sua vida e os seus filhos foi marcada pelo choro, morte, escândalos e muito sofrimento da família. Mas não parou aí. A sexta consequência. E como desgraça, pouca não basta. Consequência sim. E no final, Salomão, filho de Davi, com Batseba, se torna idólatra e traz mais desgraças ao seu povo de Israel. 1 Reis 11, versículos 5 e 6. Porque Salomão seguiu Astarote, principado poderoso, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Moabitas, que é Moloque. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em segui-lo como Davi seu pai. Depois da morte de Salomão, por essa idolatria, como consequência, veio a divisão de Israel e o cativeiro da Babilônia. E aí vem a sétima consequência. As 12 tribos de Israel vão desaparecer até os dias de hoje. Eles não voltaram todas para Israel. Somente para o período antes de começar a grande tribulação, quando Deus vai selar os 144 mil judeus, conforme está lá em Apocalipse 7. As 12 tribos é que Deus vai restaurá-la em Israel. Hoje já foram detectadas, espalhadas pela maioria das nações, mas não estão em Israel ainda. Aí você pergunta: pastor, como Salomão, com a sabedoria dada por Deus, pôde agir assim? Adorar imagens de escultura de deuses que ele sabia ser demônios, os principados? A resposta: Salomão tinha a sabedoria natural, que nós nascemos com ela, e a sabedoria dada por Deus. Ele teve o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Qual sabedoria usar no momento em que suas mulheres ficavam insistindo para construir templos para os seus deuses, que são os principados? Você também. Você tem a sabedoria dada por Deus, você pediu, recebeu, e tem a sabedoria natural. Na hora de fazer as escolhas, normalmente nós usamos a sabedoria natural e não a de Deus, porque a gente age por emoções. Salomão escolheu a sabedoria natural e deu nisso. Todo cristão tem sabedoria natural e a sabedoria dada por Deus. Quando começa a aprender a palavra de Deus, especialmente aqueles que são discipulados, você decide, você escolhe a sabedoria que vai usar. Provérbios 14, 22 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sétimo, a escolha que envolve o dinheiro. Sem sombra de dúvidas, a escolha mais difícil de se fazer é aquela que envolve o dinheiro, o seu bolso. O diabo tentou Jesus em Lucas 4, capítulo 4, versículos 8. Do 5 a 8 ele diz assim: então o diabo o levou a um lugar muito alto. Ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nessa tentação, além das vantagens, o diabo ofereceu a riqueza, o dinheiro das nações. Com Jesus, o diabo falhou mesmo. Mas o amor do dinheiro tem desviado muitos pastores e membros, todo mundo hoje pensando no dinheiro acima de tudo, comprando, vendendo a alma para ganhar o dinheiro. Na igreja de Atos, como faziam os cristãos com o dinheiro e a obra de Deus, olha lá em Atos 4, 34 a 37. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. É 100%, né? Não era 10% não. Ananias e Safira, um casal de cristãos, queria ajudar, mas acharam que dar 100% era muita coisa. Doía demais no bolso deles. Escolheram vender um terreno que tinham e ajudar a igreja. Atos 5, versículo 1 diz: entrementes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas eles escolheram mentir sobre o valor da venda e ficar com metade do valor. É como se fosse 100 mil, eles dariam 50 mil e ficavam com 50. O versículo 2 diz assim: mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si,
tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro teve uma revelação, no versículo 3, do Espírito Santo. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? E Pedro lhe explica um detalhe: mantendo contigo, que sou terreno, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Aí ele fez a vontade, a escolha. E aí a conta chegou, por sua escolha, as consequências. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então um grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram para fora e o sepultaram. Depois foi a vez de Safira, esposa de Ananias, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Safira também fez as suas escolhas e as consequências foram obrigatórias. Versículos 9 e 10 diz: então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, a levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. A vida é feita de escolhas e uma certeza: as consequências são obrigatórias. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Quando você faz uma escolha, alguma coisa você deixa para trás. Veja se o que você deixa para trás não é algo muito importante. Assim, hoje, com certeza, você está vivendo as consequências e colheitas de escolhas que você fez lá atrás. Provérbios 17:16 diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Vou contar eu já contei em diversas situações, a respeito de escolhas. Ela é uma parábola, naturalmente. Um senador morre e vai para o céu. Ao chegar lá, um anjo foi ao encontro dele e disse: olha, senador, nós não estamos acostumados a receber parlamentares no céu. Mas o senador respondeu: mas eu fui um homem do povo, pelo povo e para o povo. Tudo bem, disse o anjo, então eu vou explicar como funciona o protocolo da casa. O senador passa 24 horas no inferno e 24 horas no céu, e depois o senhor escolhe onde vai passar a eternidade. O que é isso, seu anjo? Disse ele. Eu já sei para onde eu quero ir. Com certeza eu quero ir para o céu é meu lugar. Mas, senador, é o protocolo da casa e o senhor terá que obedecer. Está bem, se não tem jeito, vamos ver o que é isso, disse o senador. Então o anjo acompanhou o senador até o inferno. Chegando no inferno, o senador se deparou com uma visão fantástica, coisa de sonho. Cheio de mulheres lindas, muita farra, bebidas alcoólicas de todo tipo, lagosta, caviar. Como está hoje, atualmente. Muitos amigos, senadores, deputados, presidentes, ricos, políticos que já tinham morrido, e muita música com som alto, muita discoteca pintada de preto por dentro, além de piscina, sauna. O diabo, bem apessoado, de terno e gravata, já veio na direção dele com um copo famoso de uísque escocês, Johnny Walker, Blue Label, com gelo, e já trouxe uma linda mulher para ele. Ele saiu feliz da vida. 24 horas se passaram rapidinho e o anjo voltou e o levou o senador para o céu. No céu, o senador encontrou um ambiente calmo, muitos anjos louvando a Deus. Pouquíssimos amigos políticos. Ele ficou decepcionado. 24 horas se passaram e o anjo lhe perguntou: e aí, senador, já fez a sua escolha? Onde vai passar a eternidade? Ele disse: eu nem acredito que vou dizer isso, seu anjo. O céu é um lugar muito bom mesmo, mas bom mesmo. Mas o meu lugar é no inferno, onde os meus amigos estão lá. Veja bem, senador, alertou o anjo, é onde o senhor vai passar a eternidade. Já fiz a minha escolha, seu anjo. E o anjo levou para o inferno. Chegando no inferno, a coisa era diferente. Um lugar de sofrimento, almas gemendo, e o diabo veio dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, senador, é uma honra recebê-lo aqui no inferno. O senador, muito arrependido pela escolha, falou ao diabo: ontem eu estive aqui, havia festa, bebida, mulheres, piscina, uísque, caviar, lagosta, sauna, os meus amigos políticos. Não é esse horror que eu estou vendo agora? Então o diabo explicou: ontem nós estávamos em campanha
Por isso era só festa e alegria. Agora já conseguiu seu voto, pois o senador já fez a sua escolha. E o inferno volta ao normal, à casa, aos costumes. Moral da história, a vida é feita de escolhas e uma certeza, as consequências são obrigatórias. A conta vai chegar. Aí fica aquela pergunta: como é que eu faço para saber que a minha escolha está correta? Existem 3 princípios, eu não vou pregar sobre eles, eu vou falar e ensinar rapidamente. São 3 fundamentos básicos do reino de Deus e você pode abrir sua Bíblia e grifar aí. Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo escreveu: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você faça essas 3 perguntas antes de fazer a sua escolha. Ele fala que é justiça. Então, é justo e correto diante de Deus o que você está escolhendo? Ou é injusto? Se você respondeu sim, você já tem 1/3 da resposta. Ele fala que é paz. Você sente paz no seu coração ou você está agitado? Ela é o árbitro dos nossos corações, conforme Paulo escreveu em Filipenses. Se você está sentindo paz, paz mesmo. Agora, se você está agitado, você está em dúvida, está angustiado, você já sabe a resposta, é não. E o terceiro, alegria. Eu vou ficar alegre no Senhor, eu vou dar louvor, eu vou agradecer a Deus por isso. Então essas são as 3 dicas. São 3 fundamentos básicos: justiça, paz e alegria. Se é justo diante de Deus, se você sente paz no seu coração, paz de Deus, e se você pode louvar a Deus. Amém? Aqui está a palavra do Senhor desta noite. Deixa eu só aqui as orações. Então vamos lá. Nós temos aqui, antes de nós, vamos ver aqui. O Junoca está pedindo orações, né? Está com pneumonia. Meu esposo Maurício está com pneumonia. Então vamos orar pelo Maurício. E depois a gente faz as nossas orações pelos nossos intercessores, participantes do jejum. Pai Celestial, eu quero apresentar a vida do Maurício na sua presença. Ó Deus, ele está com pneumonia, está aí atacado com essa enfermidade. Nós oramos e repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita ele lá, meu Deus, onde ele está. Que o Senhor esteja entrando com a providência, a cura, a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, limpa, purifica esses pulmões, todo o aparelho respiratório. Ó Senhor, as bactérias, todo o mal que está ali, Senhor, que seja realmente purificado, sarado e curado, assim como o Senhor fez, Senhor Deus, com aquele menino em Jaú, quando orei lá, aqui, Senhor, à distância pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, eu quero apresentar a Ti agora, nesse 6º dia do nosso jejum de Daniel, os 51 participantes desse jejum. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Adilson Arantes dos Reis Júnior, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo,
Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves, Winem Ferreira da Silva e Yasmin da Silva Reiner. Eu apresento a Ti, Senhor, essas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Teu nome. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos vocês, né? Catarina aqui, Junoca, Cláudia Aparecida, Elisandra da Costa, Winem Ferreira, Claudineia Garcia, Ilza Toniza, Joyce Camila, Fábio Souza, Fabrício Galon, Liliane Leite, Damiana do Carmo, Diana Melo, Edna Fernandes, Claudineia Paula, Mauro Andriotti, Suzana Alves, Ana Paula Neves, Juliana Migliorini, Elisandra da Costa, Suzana Alves, Leonilda Vitor, Alana Magalhães Campos, Diana Araújo Melo, Mara Danelon. Deus abençoe vocês, graça do Senhor esteja sobre vocês, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aí chegando, né, a 1/3 do nosso propósito diante de Deus. Que Deus esteja fortalecendo vocês, falando com vocês, e vamos continuar caminhando em todos os nossos objetivos com essas mensagens da palavra do Senhor. A partir de amanhã, eu chamo a sua atenção, porque nós vamos começar a falar, né? Na verdade são várias mensagens, vamos falar sobre o milagre do sobrenatural de Deus, e quero que todos estejam bem atentos, porque agora nós estamos entrando, toda essa preparação que nós fizemos, agora para colocar diante de nós aquilo que vai, as palavras que vão ajudar-nos no nosso objetivo, porque nós estamos, acredito que pelo menos cada um aqui, 51, estão pedindo um milagre, uma cura, uma libertação, alguma coisa milagrosa. Então, que assim seja. Nós também, Senhor, além de orarmos pela vida do Maurício, apresentamos aí a Lucier, que está aí com problema na visão, talvez conjuntivite, seja lá o que for, o mal que for, nós oramos e repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Aliás, cada um dos 51 participantes, e também das pessoas que estão participando da live, e das pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão receber essa mensagem, Senhor, no momento que estiverem recebendo a oração da fé, ó Senhor, toca nessas vidas, toca da planta dos pés até o alto da cabeça, os braços, os órgãos internos, nas peles, ó Senhor, aonde está, nos nervos, nos músculos, nas células, no sangue, que ela receba em nome de Jesus Cristo. Apresentamos aqui também a irmã Josefa, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja agora trabalhando no corpo dela, Senhor, onde está a enfermidade, onde está a doença, onde está a dor, onde está o mal, que ela seja repreendida em nome de Jesus, Senhor. Cada uma das pessoas, Senhor Deus, que estão aqui ao vivo, Senhor Deus, e também aqueles que vão assistir esse vídeo, que estão nesse momento, Senhor Deus, estarão assistindo e recebendo. É para você que Deus esteja agora operando a cura, o milagre que você precisa, a libertação dessa enfermidade, seja ela enfermidade de natureza espiritual, seja natureza física, seja de natureza emocional, ó Senhor, psicossomática, seja agora curado e liberto. Toca, meu Deus, toca nos braços, nas mãos, nas pernas, joelho, em todos os órgãos internos, na cabeça, Senhor, no pescoço, nas costas, na coluna, nos ossos, nos músculos, nos nervos, nas juntas, que seja completamente liberto e curado, Senhor, ó Deus, em cada parte do seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Eu vou dar a bênção final, e eu quero que você então, pela fé, esteja recebendo essas orações. Primeiro vamos fazer os decretos, os 7 decretos. Então, eu quero que você agora aí receba isso no coração, na mente, esteja colocando diante de Deus. Primeiro decreto: que a sua casa seja uma morada do Altíssimo e do bom Senhor Jesus. E por isso ela seja um lugar de muita paz, harmonia e alegria no amor. Na promessa, conforme Provérbios 15:6, na casa do justo há um grande tesouro, a parte A. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e ele ainda desfrute dessa bênção na promessa do Salmo 118:15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Decreto 3, que a tua casa, tua família seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver a palavra de Deus, conforme a promessa do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, uma abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família, com muita saúde, na prosperidade, na promessa do Senhor Jesus em Lucas 6,38, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5, que você tenha prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma e sobre a tua família, da promessa de 3 João, capítulo 1, versículos 2, parte B. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. O decreto 6, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua promessa, sobre a tua vida, a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem nas promessas de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque, Romanos 4,16. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o último decreto, o decreto 7, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3,29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos dar a bênção final e até a gente sempre fala no decreto da fé emuná, né, na palavra da mensagem sobre a fé, nós estaremos explicando isso. Mas obrigado mais uma vez por estarem conosco. Eu quero encontrar você aqui amanhã, às 21 horas, com a graça do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo, estarmos aí completando 1/3 do nosso jejum de Daniel 2025. Então, pensa agora na sua casa, na sua família, aonde quer que esteja a pessoa que precisa da bênção, e toma posse dessa bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esteja declarando aí na sua casa, receba ela. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O nosso culto aqui está encerrado em nome de Jesus. Eu te agradeço, pela sua presença, de estar aqui, nos aguentar essa uma hora consagrada do nosso jejum de Daniel. Que você durma na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E assim sendo, agradecendo a Deus por todos vocês, pela vida de vocês, desejando a bênção do Senhor. Recebam aí essas bênçãos e amanhã então estaremos começando a nossa série das palavras sobre o milagre, o sobrenatural de Deus, e eu quero encontrar você aqui, meu irmão, minha irmã, e também pode colocar aí a família, se você assiste com a família, participa com a família, pode colocar todo mundo aí em nome de Jesus. Então estou encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, tenha um sono abençoado. Obrigado.